Imagine ser arrancada de sua vida simples e jogada no mundo dos poderosos, onde um homem perigoso e irresistível te reivindica como sua. E se esse homem fosse um príncipe temido, um soberano que todos respeitam e temem? Mas e se, por trás de sua fachada fria, existisse uma história de dor e desejo reprimido? Será que o amor pode florescer onde o medo reina? Bem-vindos a uma história de paixão proibida, sacrifício e segredos. A virgem que foi vendida para o príncipe mais temido do mundo promete deixar você sem fôlego. O que você faria no lugar da protagonista? Consegue imaginar como seria enfrentar o desconhecido? Deixe suas respostas nos comentários e compartilhe suas teorias. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma reviravolta dessa trama cheia de emoção e romance. O silêncio daquela noite era tão profundo que Amélia podia ouvir cada batida do próprio coração. A pequena casa em que vivia com seus pais estava mergulhada em uma atmosfera de tensão insuportável. Tudo havia mudado quando um mensageiro, com roupas elegantes e porte autoritário, bateu à porta. O homem trazia uma mensagem do príncipe Dmitri Almaktoum, um nome que fazia a espinha de qualquer pessoa gelar. Ele era o soberano mais temido da região, conhecido por sua força, riqueza inimaginável e a frieza implacável com que governava. Não era um homem que aceitava recusas. Amélia tinha apenas 22 anos e nunca havia saído dos arredores de sua vila. A ideia de ser vendida por sua família para pagar dívidas era inimaginável até aquele momento. Ela olhava para seus pais em busca de alguma resposta, alguma esperança de que aquilo fosse apenas um mal-entendido. Mas a expressão em seus rostos, marcada pela culpa e pelo desespero, dizia tudo. Não havia saída. O destino dela já estava selado. Amélia, meu amor, a voz da mãe quebrou o silêncio, tremendo de emoção. Nós não tínhamos escolha. O príncipe. Ele não aceita dívidas não pagas. E ele pediu por você. Os olhos verdes de Amélia se encheram de lágrimas, mas ela não deixou que uma única caísse. Seu orgulho e sua força sempre a distinguiram, mesmo em meio às dificuldades. No entanto, aquela situação a deixava completamente vulnerável. Ser levada para o palácio de Dmitri significava não apenas perder sua liberdade, mas também mergulhar em um mundo desconhecido, cheio de regras e perigos. Como poderia enfrentar algo assim? Pouco depois do amanhecer, uma carruagem negra, adornada com detalhes dourados, chegou à casa de Amélia. Os cavalos eram tão imponentes quanto assustadores, e os soldados que acompanhavam o veículo tinham expressões tão rígidas quanto o aço de suas armaduras. Não havia como fugir ou argumentar. Amélia sabia que sua única opção era entrar naquela carruagem e enfrentar o que a aguardava. Quando os soldados bateram à porta, seu pai tentou disfarçar o nervosismo, mas suas mãos trêmulas entregavam seu medo. Amélia, vestida com um vestido simples de algodão, deu um passo à frente. Ela queria parecer mais corajosa do que se sentia. Seus olhos fixaram-se nos soldados, que a analisaram de cima a baixo com curiosidade e respeito. Senhorita Amélia? Perguntou o líder dos guardas, sua voz profunda e formal. Ao ver o aceno de cabeça dela, ele continuou: o príncipe Dmitri a espera. O coração de Amélia martelava em seu peito enquanto dava um último abraço nos pais. Sua mãe sussurrava palavras de encorajamento, enquanto seu pai apenas balançava a cabeça, incapaz de esconder o arrependimento. Quando ela entrou na carruagem, sentiu que deixava para trás não apenas sua casa, mas também sua identidade. Quem ela seria no mundo de Dmitri? O caminho até o palácio foi longo e silencioso. Amélia tentava absorver o que estava acontecendo, mas sua mente estava um turbilhão de pensamentos. Quando a carruagem finalmente parou, ela foi recebida por criados que a conduziram pelos imensos portões do palácio. Cada passo que dava fazia seu coração bater mais rápido. O lugar era opulento, com mármore brilhante, lustres de cristal e tapeçarias luxuosas cobrindo as paredes. Mas, ao mesmo tempo, havia algo intimidante em toda aquela grandiosidade. Ela foi levada até uma sala de estar ampla, onde Dmitri a esperava. Ele estava sentado em uma poltrona de couro escuro, com uma taça de vinho na mão.
Seus olhos cinzentos eram tão intensos que Amélia quase perdeu o fôlego ao encará-los. Ele era ainda mais impressionante do que ela imaginava, alto, com uma postura dominante, cabelos escuros ligeiramente bagunçados e uma expressão que misturava tédio e curiosidade. Então, você é Amélia, ele disse, sua voz baixa e controlada, como se saboreasse cada palavra. A jovem que me foi prometida. Amélia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A forma como ele a olhava era desconcertante, como se estivesse estudando cada detalhe de sua aparência e tentando decifrar seus pensamentos. Ela engoliu em seco, mas não desviou o olhar. Mesmo com todo o medo que sentia, ela sabia que não podia demonstrar fraqueza. Sim, Sua Alteza, ela respondeu, sua voz firme apesar da ansiedade. Dmitri ergueu uma sobrancelha, como se estivesse surpreso com a confiança dela. Ele se levantou, caminhando lentamente até ficar bem próximo dela. Amélia podia sentir o calor de sua presença, e o cheiro amadeirado de seu perfume era quase hipnotizante. Tenho que admitir, esperava que você estivesse tremendo de medo, ele disse, com um leve sorriso no canto dos lábios. Mas parece que você tem coragem. Apenas tento ser forte diante do desconhecido, Amélia respondeu, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Dmitri riu baixinho, e o som ecoou pela sala. Ele parecia gostar daquela resposta. Seus olhos a estudaram por mais alguns segundos antes que ele desse meia volta e se dirigisse à lareira. Vamos ver quanto tempo essa coragem vai durar, ele disse, quase como um desafio. Depois daquele encontro intenso, Amélia foi levada a um quarto luxuoso, muito diferente de qualquer lugar onde já havia estado. A cama era enorme, com lençóis de seda que pareciam brilhar sob a luz suave dos candelabros. No entanto, a grandiosidade do quarto não trazia conforto. Amélia se sentia como uma prisioneira em uma jaula dourada. Enquanto tentava dormir, pensamentos sobre o futuro a atormentavam. Quem era realmente Dmitri? Por que ele havia exigido que ela fosse trazida para o palácio? E, mais importante, o que ele esperava dela? As palavras dele ecoavam em sua mente, vamos ver quanto tempo essa coragem vai durar. A noite parecia interminável, e o silêncio do palácio era quebrado apenas pelo som distante de passos dos guardas patrulhando os corredores. Amélia sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas, ao mesmo tempo, sentia que havia algo mais por trás daquele homem frio e distante. Algo que talvez ela fosse capaz de descobrir. Enquanto Amélia finalmente fechava os olhos para tentar descansar, uma batida na porta a fez se sobressaltar. Ela hesitou por um momento antes de abrir. Um dos criados do palácio estava ali, com um bilhete em mãos. Sem dizer uma palavra, ele entregou o papel e desapareceu no corredor. Com as mãos trêmulas, Amélia abriu o bilhete, que dizia: nos encontraremos novamente amanhã. Prepare-se. A tensão estava apenas começando. Amélia acordou com os primeiros raios de sol iluminando o quarto luxuoso. Ela mal havia dormido, com a cabeça mergulhada em pensamentos sobre seu primeiro encontro com Dmitri. O bilhete que ela havia recebido na noite anterior estava em sua mesa de cabeceira, como um lembrete constante de que aquele seria um dia decisivo. Nos encontraremos novamente amanhã. Prepare-se. As palavras ecoavam em sua mente, carregadas de mistério e ameaça. O que ele queria dizer com aquilo? Estaria ele planejando testá-la de alguma forma? Amélia se levantou, sentindo o peso da expectativa em seus ombros. Uma criada entrou no quarto, carregando um vestido deslumbrante que ela nunca teria imaginado usar. Era feito de seda azul escura, com detalhes delicados em prata, algo que parecia ter saído de um conto de fadas. A criada ajudou a se vestir e arrumar o cabelo, deixando seus longos cachos castanho claros caírem sobre os ombros. Cada movimento parecia reforçar o fato de que sua vida nunca mais seria simples. Ela estava prestes a enfrentar um homem que era temido por todos, e precisava estar preparada. O príncipe Dmitri está esperando por você no salão principal, disse a criada, sua voz baixa e respeitosa. Ele pediu que você não se atrasasse. Amélia respirou fundo, tentando controlar a ansiedade. Com passos hesitantes, ela seguiu pelos corredores do palácio,
cada um mais grandioso do que o outro. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo a luz do sol em padrões deslumbrantes. Tapetes persas cobriam o chão, e as paredes eram adornadas com pinturas que pareciam ter séculos de história. Tudo ali exalava poder e riqueza, mas também uma frieza que fazia Amélia se sentir pequena e deslocada. Quando ela entrou no salão principal, seus olhos imediatamente encontraram Dmitri. Ele estava de pé perto de uma das enormes janelas, com as mãos cruzadas atrás das costas, observando a paisagem do lado de fora. O sol iluminava seu perfil, destacando a linha forte de sua mandíbula e os contornos de seu corpo atlético. Ele usava um terno cinza escuro, perfeitamente ajustado, com a gravata ligeiramente afrouxada, dando-lhe um ar de elegância casual. Você veio, disse ele sem se virar, sua voz grave ecoando pelo salão. Pontualidade. Isso é um bom começo. Amélia hesitou por um momento antes de responder. O senhor pediu que eu estivesse aqui. Não achei que tivesse escolha. Dmitri finalmente se virou, seus olhos cinzentos a fixando com uma intensidade que fez sua respiração falhar. Ele caminhou em direção a ela, seus passos firmes ressoando no piso de mármore. Quando parou a poucos centímetros de distância, Amélia sentiu seu coração acelerar. Havia algo na presença dele que era quase hipnotizante. Você está certa, ele disse, com um leve sorriso no canto dos lábios. Você não tem escolha. Mas quero ver até onde vai essa coragem que você demonstrou ontem. Amélia levantou o queixo, tentando parecer mais confiante do que se sentia. O que exatamente o senhor espera de mim? Dmitri inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse avaliando a honestidade, lealdade e, acima de tudo, obediência. As palavras dele eram como um golpe, mas Amélia não recuou. E o que acontece se eu não atender às suas expectativas? Dmitri riu baixinho, um som que era ao mesmo tempo fascinante e assustador. Isso não é algo que você gostaria de descobrir. Dmitri conduziu Amélia para uma enorme sala de jantar, onde uma mesa longa estava preparada com pratos que ela mal podia reconhecer. Ele indicou uma cadeira para ela, sentando-se na cabeceira. A refeição começou em silêncio, com Amélia tentando se concentrar nos talheres e na etiqueta, mas era impossível ignorar o olhar fixo de Dmitri sobre ela. Me diga, Amélia, ele começou, quebrando o silêncio. O que acha de mim? A pergunta pegou de surpresa, e ela quase derrubou a taça de vinho que segurava. O senhor é impressionante, ela respondeu com cuidado. Dmitri ergueu uma sobrancelha, claramente não satisfeito com a resposta. Impressionante? Isso é tudo? Amélia respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. O senhor é intimidador e poderoso, mas também difícil de entender. Dmitri inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Difícil de entender? Isso é algo que ninguém teve coragem de me dizer antes. Talvez ninguém tenha tentado, Amélia retrucou, antes de perceber que talvez tivesse ido longe demais. Para sua surpresa, Dmitri sorriu. Gosto de sua honestidade. Mas cuidado para não usá-la contra mim. A tensão no ar era palpável, mas havia algo quase elétrico naquela troca. Dmitri parecia estar testando Amélia, empurrando-a para ver até onde ela iria. E, por mais que ela quisesse manter distância, havia algo nele que a atraía, como uma chama que não podia ser ignorada. Após o jantar, Dmitri decidiu levar Amélia para um passeio nos jardins do palácio. Era um lugar magnífico, com fontes que brilhavam sob a luz da lua e flores exóticas que exalavam fragrâncias inebriantes. Mas, apesar da beleza ao redor, Amélia não conseguia relaxar. A presença de Dmitri era avassaladora, e cada vez que ele falava, sua voz parecia penetrar diretamente em sua alma. Você sabe por que escolhi você? Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio. Amélia parou de andar, virando-se para ele com uma expressão de surpresa. Não, senhor. E gostaria de saber. Dmitri deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. Porque você não é como as outras. Não se intimida com facilidade.
E acho isso intrigante. As palavras dele a deixaram sem fôlego. Antes que pudesse responder, ele ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. O toque foi breve, mas suficiente para fazer seu coração disparar. Mas não se engane, ele continuou, seu tom ficando mais sério. Este mundo não é para os fracos. E, se você quiser sobreviver aqui, terá que ser mais forte do que jamais imaginou. Enquanto Dmitri se afastava, Amélia sentiu que aquele era apenas o começo de algo muito maior. Ele não era apenas um príncipe, era um enigma, uma tempestade esperando para ser decifrada. E embora ela quisesse odiá-lo, algo dentro dela começava a mudar. Mas seria possível encontrar amor em meio a tanto medo? O mistério estava apenas começando. A noite caiu sobre o palácio de Dmitri Almaktoum, e com ela veio uma aura de mistério que parecia se infiltrar por cada canto daquele lugar vasto e opulento. Amélia, agora acostumando-se lentamente ao ambiente, ainda se sentia como uma estranha naquele mundo de luxo e intriga. Mas, naquele dia, algo parecia diferente. O jantar com Dmitri havia despertado uma nova série de perguntas e emoções que ela mal sabia como processar. Ele era um enigma, uma mistura de arrogância, poder e algo que ela não conseguia nomear, uma vulnerabilidade que surgia em momentos breves, quase imperceptíveis. Enquanto observava a lua cheia pela janela de seu quarto, Amélia ouviu uma batida suave na porta. Seu coração disparou. Quem poderia ser aquela hora? Quando abriu a porta, encontrou uma criada com uma expressão séria, mas respeitosa. O príncipe Dmitri solicita sua presença no jardim, senhorita, disse a mulher com um leve aceno de cabeça. Amélia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele queria vê-la? Aquela hora. Por quê? Sua mente foi imediatamente preenchida por uma mistura de curiosidade e apreensão. Vestindo um robe leve sobre seu vestido, ela seguiu a criada pelos longos corredores do palácio, o som de seus passos ecoando no silêncio. O jardim parecia ainda mais impressionante sob a luz do luar. Fontes brilhavam como joias líquidas, e as flores exalavam uma fragrância doce e inebriante. Quando o avistou, Dmitri estava parado perto de uma fonte, com as mãos nos bolsos e uma expressão contemplativa. Ele vestia uma camisa branca de linho, com as mangas enroladas até os cotovelos, revelando os antebraços fortes. A luz da lua refletia em sua pele bronzeada, destacando seus traços marcantes. Amélia hesitou por um momento antes de se aproximar, sua respiração acelerando conforme a distância entre eles diminuía. Você veio, ele disse sem olhar para ela, sua voz profunda cortando o silêncio. Isso é bom. Não achei que tivesse escolha, respondeu Amélia, tentando esconder o nervosismo. Finalmente, Dmitri virou-se para encará-la, e os olhos dele pareciam penetrar diretamente em sua alma. Ele deu um pequeno sorriso, um gesto quase imperceptível, mas que carregava um peso enorme. Escolhas são uma ilusão, Amélia, disse ele, aproximando-se lentamente. Especialmente neste mundo. Mas às vezes, fazemos as escolhas que mais nos assustam. Dmitri gesticulou para que ela o seguisse, e juntos caminharam em silêncio por um caminho de pedras que levava a uma parte mais isolada do jardim. Amélia percebeu que estavam indo em direção a uma área cercada por muros altos cobertos de era. Quando passaram pelos portões de ferro trabalhado, ela ficou sem palavras. Era um jardim secreto, escondido do resto do palácio. Flores exóticas cresciam em abundância, e uma pequena fonte no centro refletia a luz da lua, criando um espetáculo de sombras e brilho. Este é o único lugar onde posso ser eu mesmo, disse Dmitri, sentando-se em um banco de pedra próximo à fonte. Aqui, não sou o príncipe. Não sou o governante. Apenas um homem tentando encontrar paz. Amélia ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Aquela era a primeira vez que Dmitri falava com tanta honestidade. Ele não parecia o homem frio e controlador que ela havia conhecido antes. Havia algo de melancólico em seu tom, algo que despertava a curiosidade e a compaixão de Amélia. É um lugar lindo, ela disse finalmente, aproximando-se e sentando-se ao lado dele. Por que me trouxe aqui? Dmitri virou a cabeça para olhá-la,
seus olhos cinzentos brilhando sob a luz da lua. Porque quero que você entenda algo. Meu mundo é perigoso, Amélia. É cheio de traições, segredos e escolhas impossíveis. Não trouxe você para cá apenas por capricho. Há algo em você que me intriga, algo que eu ainda não consegui entender. As palavras dele a pegaram de surpresa. Amélia não sabia como responder. Havia uma sinceridade inesperada na voz de Dmitri, algo que contrastava completamente com sua postura usual de arrogância e poder. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele continuou. Eu cresci aprendendo que não podia confiar em ninguém, ele disse, sua voz ficando mais baixa. Todos que eu amei me traíram ou me abandonaram. Minha mãe, meu pai, até mesmo meu melhor amigo. É por isso que sou como sou. É mais fácil ser temido do que amado. Amélia sentiu uma onda de empatia crescer dentro dela. Ela podia ver que, por trás da fachada de príncipe implacável, havia um homem profundamente ferido. Talvez você esteja errado, ela disse suavemente. Talvez ser amado seja mais poderoso do que ser temido. Dmitri riu baixinho, mas não havia humor em seu riso. Isso é algo que apenas uma pessoa como você poderia dizer, Amélia. Alguém que ainda não foi destruído por este mundo. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Dmitri inclinou-se ligeiramente, seus olhos fixos nos de Amélia. Ela podia sentir seu coração disparar, e seu corpo inteiro parecia estar em alerta. Ele ergueu a mão, como se fosse tocar seu rosto, mas parou no último momento. Você é diferente, ele murmurou, quase para si mesmo. E isso me irrita, porque não sei o que fazer com você. Amélia tentou manter a compostura, mas a intensidade do momento era avassaladora. Talvez você não precise fazer nada, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Talvez eu apenas esteja aqui para te lembrar que você ainda pode escolher quem quer ser. As palavras dela pareciam atingi-lo profundamente. Dmitri recuou ligeiramente, como se estivesse processando o que ela havia dito. Ele se levantou abruptamente, colocando as mãos nos bolsos e olhando para a fonte. Isso é o suficiente por hoje, ele disse finalmente, sua voz voltando ao tom frio e controlado. Volte para o seu quarto, Amélia. Amélia queria protestar, queria dizer algo que quebrasse a barreira que ele parecia ter erguido novamente. Mas, em vez disso, ela apenas se levantou e caminhou de volta pelo caminho que a havia trazido ali. Antes de sair, porém, ela olhou para trás e viu Dmitri parado na mesma posição, olhando para a água como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Enquanto Amélia caminhava de volta ao palácio, algo dentro dela havia mudado. Dmitri não era apenas um príncipe temido, ele era um homem com cicatrizes que ninguém podia ver. E, por mais que ela tentasse se convencer do contrário, estava começando a se importar com ele. O que isso significaria para o futuro? E, mais importante, seria ela capaz de derreter o gelo ao redor do coração dele? O mistério apenas se aprofundava. O dia amanheceu como qualquer outro no palácio, mas para Amélia, havia algo diferente no ar. Desde o encontro no jardim secreto com Dmitri, ela não conseguia afastar da mente a imagem dele sob a luz da lua, a confissão inesperada sobre sua vida e aquela proximidade quase avassaladora. Ele era um mistério, um enigma que ela não sabia se queria ou deveria resolver. No entanto, uma coisa era clara: Dmitri a estava afetando de maneiras que ela nunca imaginou possíveis. Ela passou a manhã vagando pelo palácio, tentando absorver tudo o que estava acontecendo. Era um ambiente tão luxuoso quanto opressor. Havia criados por toda parte, mas ninguém realmente falava com ela. Era como se ela fosse invisível. Mesmo assim, a presença de Dmitri parecia estar em todos os lugares, como uma sombra que não podia ser ignorada. Quando a tarde começou a cair, uma criada veio até o quarto de Amélia com uma expressão quase nervosa. O príncipe Dmitri pediu que você o encontrasse no terraço ao pôr do sol, disse a mulher, mantendo o olhar baixo. Ele disse que é importante. Amélia sentiu o coração disparar. O que ele poderia querer agora? Depois do encontro intenso no jardim, ela achou que ele manteria distância. Mas, aparentemente, Dmitri tinha outros planos. Respirando fundo,
ela se arrumou e seguiu para o terraço, sem saber o que esperar. Quando Amélia chegou ao terraço, a visão que encontrou a deixou sem palavras. Dimitri estava ali, parado perto de uma mesa elegantemente arrumada com 2 cadeiras. O céu estava tingido de laranja e rosa, e a luz suave do pôr do sol fazia com que ele parecesse ainda mais imponente. Ele vestia uma camisa branca de linho, com os primeiros botões abertos, revelando parte de seu peito. Sua postura era relaxada, mas seus olhos cinzentos estavam fixos nela, com uma intensidade que fez sua respiração falhar. Você veio, ele disse, um leve sorriso curvando os lábios. Pontualidade. Sempre um bom sinal. Amélia tentou ignorar o calor que subiu por seu rosto e manteve o tom firme. Você pediu para me encontrar aqui. Imaginei que fosse importante. Dimitri gesticulou para que ela se aproximasse, e quando ela o fez, ele puxou a cadeira para que ela se sentasse. Hoje não há política, nem obrigações, nem deveres, disse ele enquanto se sentava. Só nós 2. Quero conhecê-la, Amélia. Quem você é, além da jovem corajosa que entrou no meu mundo sem medo? Amélia piscou, surpresa com a mudança no comportamento dele. Ele parecia genuinamente interessado nela. Não sei se há muito para contar, ela disse, hesitante. Minha vida antes de vir para cá era simples. Modesta. E você gostava dessa simplicidade? Dimitri perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente, como se estivesse pendurado em cada palavra dela. Sim, Amélia admitiu. Era tranquila. Mas também havia desafios. Minha família sempre lutou para sobreviver, e eu tive que aprender a ser forte. Acho que é isso que me trouxe até aqui. Dimitri ficou em silêncio por um momento, seus olhos nunca deixando os dela. Força, ele repetiu, quase como se estivesse falando consigo mesmo. É isso que vejo em você. Algo que eu não encontro em mais ninguém. À medida que a noite avançava, a conversa entre eles tornou-se mais descontraída. Dimitri, apesar de sua reputação de homem frio e controlador, mostrava um lado mais leve, quase divertido. Ele contou a Amélia histórias sobre sua infância, algumas engraçadas, outras melancólicas, e ela se viu rindo e se emocionando ao mesmo tempo. Em um momento, Dimitri estendeu a mão e tocou a dela, o gesto tão inesperado quanto suave. Obrigado, ele disse, sua voz quase um sussurro. Por me lembrar de como é ter alguém para ouvir. Amélia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O toque dele era quente, e a maneira como ele a olhava fazia seu coração disparar. Ela sabia que estava se aproximando de um limite perigoso, mas, naquele momento, não conseguia se afastar. Dimitri, ela começou, mas antes que pudesse terminar, ele inclinou-se para a frente e pressionou os lábios contra os dela. O beijo foi suave no início, mas rapidamente se tornou mais intenso. Amélia sentiu uma onda de emoção que nunca havia experimentado antes. Era como se todo o mundo ao seu redor tivesse desaparecido, deixando apenas ela e Dimitri. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, seus olhos fixos um no outro. Você não faz ideia do que está fazendo comigo, Amélia, Dimitri murmurou, sua voz rouca de desejo. Mas não consigo mais lutar contra isso. Dimitri pegou a mão de Amélia e a conduziu para fora do terraço, levando-a por um corredor que ela não conhecia. Seu coração estava acelerado, e sua mente girava com perguntas e emoções conflitantes. Mas, no fundo, ela sabia o que estava prestes a acontecer. E, pela primeira vez em sua vida, ela estava pronta para se entregar. Quando chegaram ao quarto dele, Dimitri fechou a porta e se aproximou dela lentamente. Se você me disser para parar, eu paro, ele disse, sua voz baixa, mas cheia de intensidade. Amélia encontrou os olhos dele, e toda a hesitação que ela tinha desapareceu. Eu não quero que você pare, ela respondeu, sua voz firme. Dimitri sorriu antes de puxá-la para mais um beijo, e desta vez, não havia nada de suave ou hesitante. Era cheio de paixão, desejo e emoção. Ele a pegou no colo e a colocou suavemente na cama, seus movimentos cuidadosos, mas cheios de urgência.
Cada toque dele fazia com que Amélia se sentisse viva de uma maneira que nunca havia sentido antes. A noite foi cheia de momentos de entrega e conexão, uma mistura de paixão e ternura que parecia apagar todas as barreiras entre eles. Quando finalmente se deitaram lado a lado, exaustos, Dmitri passou o braço ao redor de Amélia, segurando-a como se nunca quisesse deixá-la ir. Eu nunca pensei que pudesse sentir isso novamente, ele admitiu, sua voz carregada de emoção. Mas você está mudando tudo. Amélia descansou a cabeça em seu peito, ouvindo o som constante de seu coração. Talvez seja porque você está me deixando entrar, ela respondeu, sua voz suave. E eu quero estar aqui, Dmitri. Quero conhecer todos os seus lados, até mesmo os que você tenta esconder. Enquanto Dmitri acariciava os cabelos de Amélia, um pensamento o atingiu como um raio. Ele não podia mais negar o que estava sentindo. Amélia não era apenas uma jovem que ele havia trazido para o palácio. Ela era a mulher que estava derretendo o gelo ao redor de seu coração. Mas, no fundo, ele sabia que quanto mais perto ela chegasse, mais perigoso seria para ambos. O que o futuro lhes reservava? Essa noite foi o começo de algo que nenhum deles poderia controlar. O sol mal havia surgido no horizonte quando Amélia acordou. Ainda estava nos braços de Dmitri, e, por um breve momento, tudo parecia perfeito. A sensação de segurança ao lado dele era uma novidade que a surpreendia a cada instante. No entanto, quando seus olhos se voltaram para a janela do quarto, a realidade caiu sobre ela como um manto pesado. Não era apenas a jovem apaixonada, agora, ela estava profundamente envolvida em um mundo que não compreendia completamente. Dmitri ainda dormia, sua respiração tranquila e constante. Observando-o, Amélia viu um lado dele que poucos, talvez ninguém, haviam visto. Ele parecia tão vulnerável quanto qualquer outro homem, longe da figura poderosa e implacável que ele exibia em público. Ela passou os dedos levemente pelo contorno de seu rosto, sentindo a aspereza de sua barba contra a ponta dos dedos. Mas, enquanto fazia isso, algo dentro dela a lembrou de que esse momento de paz era apenas temporário. Ela se levantou da cama com cuidado, tentando não acordá-lo. Vestiu-se rapidamente e caminhou até a janela. O palácio estava silencioso àquela hora, exceto pelos pássaros que cantavam ao longe. No entanto, algo estava errado. Ela sentia isso. O ambiente, mesmo na sua tranquilidade, parecia carregado de tensão. Depois de se arrumar, Amélia decidiu explorar um pouco mais o palácio. Mesmo com o coração ainda leve pela noite anterior, a curiosidade sobre aquele lugar nunca desaparecera. Era vasto, imponente, com corredores intermináveis decorados com tapeçarias que contavam histórias de conquistas e poder. Mas, enquanto caminhava, sentia que aquelas paredes guardavam mais do que histórias do passado. Elas escondiam segredos. Passando por um dos corredores menos movimentados, ela ouviu vozes. No início, eram apenas murmúrios distantes, mas à medida que se aproximava, as palavras tornavam-se mais claras. Escondeu-se atrás de uma das colunas para ouvir melhor. Dois homens conversavam em um tom baixo e conspirador, suas vozes carregadas de urgência. O príncipe Dmitri está perdendo o foco, disse o primeiro homem, sua voz carregada de desprezo. Desde que trouxe aquela garota para o palácio, ele está mais vulnerável. Concordo, respondeu o segundo. Mas isso pode ser uma oportunidade. Se ele continuar distraído, poderemos agir. O conselho já está inquieto, e os inimigos do príncipe estão mais fortes do que nunca. Este é o momento perfeito para derrubá-lo. O sangue de Amélia gelou. O que significava aquilo? Quem eram aqueles homens? Ela não os reconhecia, mas suas roupas sugeriam que eram de alta patente no reino. Seus corações pulsavam com traição, e isso a aterrorizava. Seu instinto lhe dizia que precisava contar a Dmitri, mas como? E se ele não acreditasse nela? Amélia voltou para o quarto, onde encontrou Dmitri se vestindo. Ele já estava de pé, com os primeiros raios de sol iluminando sua figura imponente. Ao vê-la, ele sorriu, aquele sorriso raro que era reservado apenas para ela. Aonde você foi tão cedo? Ele perguntou, sua voz suave,
mas com um toque de curiosidade. Amélia hesitou por um momento. As palavras estavam na ponta de sua língua, mas algo a impediu de falar. Ela sabia que Dmitri era um homem poderoso, mas também sabia que ele confiava em poucas pessoas. Revelar o que ouvirá poderia fazê-lo questionar sua lealdade. Só precisava de um pouco de ar, ela respondeu finalmente, tentando soar casual. Dmitri estreitou os olhos, como se pudesse ver além de suas palavras. Algo está incomodando você, Amélia. Eu consigo sentir. Ela engoliu em seco, evitando seu olhar. Apenas estou tentando me ajustar a tudo isso, Dmitri. É muito para processar. Ele se aproximou dela, segurando seu rosto com as mãos. Seus olhos cinzentos procuravam os dela, como se tentasse decifrar seus pensamentos. Eu sei que este mundo é novo para você. Mas quero que saiba que você não está sozinha. Eu protejo o que é meu, Amélia. Sempre. As palavras dele eram reconfortantes, mas Amélia sabia que Dmitri não tinha ideia do que estava acontecendo ao seu redor. E ela temia que, se ele não descobrisse logo, poderia ser tarde demais. Durante o dia, Amélia tentou agir normalmente, mas sua mente estava constantemente voltada para o que ouvirá. Enquanto Dmitri estava ocupado com suas obrigações no trono, ela decidiu investigar mais. Precisava de provas antes de levar qualquer coisa a ele. Não queria ser vista como paranoica ou causar problemas desnecessários. Explorando os corredores do palácio, ela encontrou uma sala que parecia ser uma biblioteca ou sala de estudos. Entrou silenciosamente, certificando-se de que ninguém a seguia. No interior, encontrou mapas, documentos e cartas espalhados sobre uma mesa. Era um lugar onde estratégias políticas eram planejadas, claramente. Enquanto mexia em alguns papéis, encontrou uma carta que chamou sua atenção. Estava escrita em um código que ela não entendia completamente, mas algumas palavras estavam claras: aliança, derrubar e ataque. Seu coração acelerou. Aquilo era uma evidência de que algo estava sendo planejado contra Dmitri. Antes que pudesse analisar mais, ouviu passos se aproximando. Rapidamente, colocou os papéis de volta no lugar e se escondeu atrás de uma estante. Um homem entrou na sala, um dos mesmos que ela havia ouvido mais cedo. Ele parecia estar procurando algo, mas depois de alguns minutos, saiu novamente. Amélia esperou até que o som dos passos desaparecesse antes de sair do esconderijo. Sabia que estava brincando com o perigo, mas precisava proteger Dmitri. Quando chegou a hora do jantar, Amélia finalmente decidiu que não podia mais guardar o que sabia. Dmitri precisava saber. Durante a refeição, ela percebeu que ele estava mais calado do que o normal, como se algo o incomodasse. Era sua chance. Dmitri, ela começou, sua voz baixa para evitar que os criados ouvissem. Preciso falar com você. É importante. Ele ergueu os olhos, sua expressão séria. O que aconteceu? Amélia hesitou por um momento, mas então respirou fundo. Eu ouvi algo hoje, no palácio. 2 homens falando sobre trair você. E encontrei uma carta na sala de estudos. Eles estão planejando algo contra você, Dmitri. Acho que é sério. A reação dele foi imediata. Ele colocou o copo de vinho na mesa com força, seus olhos brilhando com uma raiva controlada. Quem eram esses homens? Você os reconheceu? Não, admitiu Amélia. Mas posso descrevê-los. E a carta, se você puder decifrá-la, pode conter mais informações. Dmitri levantou-se abruptamente, caminhando até ela. Ele segurou seus ombros, olhando diretamente em seus olhos. Você tem ideia do que está dizendo, Amélia? Está se colocando em perigo ao se envolver nisso. Eu sei, ela respondeu, sua voz firme. Mas não posso ficar de braços cruzados enquanto tentam tirar você do poder. Você é mais do que um príncipe para mim, Dmitri. Eu me importo com você. As palavras dela pareciam desarmá-lo. Por um momento, o homem poderoso e implacável desapareceu, e ela viu novamente aquele lado vulnerável que ele raramente mostrava.
Eu confio em você, Amélia, ele disse finalmente. E vou garantir que esses traidores sejam expostos. Mas você precisa prometer que terá cuidado. Não posso perder você. Dmitri beijou Amélia de forma intensa, como se quisesse gravar aquele momento em sua memória. Mas, enquanto o fazia, ambos sabiam que estavam entrando em um jogo perigoso. O palácio era um campo minado, e cada movimento precisava ser calculado. Quando se separaram, Dmitri olhou para ela com uma determinação renovada. Amanhã, tudo mudará, ele disse, sua voz cheia de gravidade. Prepare-se para o que está por vir. O perigo estava apenas começando, e Amélia sabia que o que havia revelado era apenas a ponta do iceberg. O que mais estaria escondido nas sombras daquele palácio? E será que Dmitri conseguiria proteger tudo o que amava? A tensão aumentava, e o próximo passo seria crucial. O sol nascia sobre o palácio, lançando raios dourados que contrastavam com a tensão que se infiltrava em cada canto daquele lugar. Amélia acordou cedo, inquieta. Desde que havia contado a Dmitri sobre as conspirações, sua mente não conseguia descansar. Sabia que o dia seria decisivo e, no fundo, temia pelas consequências. Dmitri, apesar de sua força e controle, era apenas um homem, cercado por inimigos que poderiam estar mais próximos do que ele imaginava. Enquanto ela se preparava, vestindo um vestido simples em tons claros, ouviu uma batida na porta. Seu coração disparou, mas relaxou ao ver que era uma criada trazendo o café da manhã. Amélia agradeceu, mas mal conseguiu comer. Seu estômago estava revirado, e a ansiedade a fazia sentir como se estivesse à beira de um precipício. Mais tarde, Amélia encontrou Dmitri na sala de reuniões do palácio. Ele estava de pé, de costas para a porta, olhando para um mapa sobre a mesa. Seus ombros largos pareciam carregar o peso do mundo, e a tensão em sua postura era palpável. Quando ela entrou, ele ergueu o olhar, e por um breve momento, seu rosto se suavizou. Dormiu bem? Ele perguntou, a voz grave, mas com um tom de preocupação. Amélia balançou a cabeça, sincera. Não muito. Estou preocupada, Dmitri. E você? Ele soltou um suspiro, passando a mão pelos cabelos. Não tenho o luxo de dormir bem, Amélia. Não agora. Tenho pensado em tudo o que me disse ontem, e você estava certa. Há traidores aqui, mais perto do que eu gostaria de admitir. Amélia aproximou-se dele, tocando seu braço em um gesto de apoio. Você não está sozinho, Dmitri. Estou aqui para ajudar no que puder. Ele olhou para ela, e seus olhos cinzentos, normalmente tão controlados, mostraram uma mistura de gratidão e vulnerabilidade. Sei disso. Mas eu temo que você esteja se colocando em perigo apenas por estar ao meu lado. Antes que ela pudesse responder, um guarda entrou na sala, interrompendo o momento. Alteza, o conselho aguarda sua presença no salão principal. Eles exigem uma reunião urgente. Dmitri assentiu, apertando os punhos. Isso só pode significar uma coisa, murmurou. Eles sabem que estou investigando. Amélia não foi permitida na reunião, mas isso não a impediu de esperar nos corredores próximos. Enquanto observava os criados passando apressados, sua mente estava cheia de possibilidades. Quem seriam os traidores? O que estavam planejando? E como Dmitri enfrentaria tudo isso sem colocar a si mesmo, e a ela, em perigo? Do lado de dentro do salão, Dmitri enfrentava os membros do conselho, um grupo de homens influentes que desempenhavam papéis-chave no reino. A tensão no ar era quase palpável. Com todo o respeito, Alteza, começou um dos conselheiros, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos afiados. Sua liderança tem sido questionada nos últimos meses. E a chegada dessa jovem ao palácio não ajudou em nada. Se há dúvidas sobre minha liderança, respondeu Dmitri, sua voz firme e autoritária, deveriam trazê-las diretamente a mim, em vez de sussurrar em conspirações pelas sombras. O salão ficou em silêncio, e os conselheiros se entreolharam. Era evidente que Dmitri havia atingido um nervo. Ele sabia que as traições estavam próximas, mas precisava jogar com cuidado.
Qualquer movimento errado poderia levar à queda de seu reinado, ou pior, à sua morte. Naquela mesma noite, enquanto Dmitri se preparava para tomar medidas contra os suspeitos, o inesperado aconteceu. Um grupo de homens armados conseguiu infiltrar-se no palácio, e um ataque coordenado foi iniciado. O som de espadas ecoou pelos corredores, misturado aos gritos de guardas e criados. Amélia estava em seu quarto quando ouviu o caos começar. Seu primeiro instinto foi correr, mas algo a deteve. Dmitri. Ela sabia que ele estaria no meio da batalha, enfrentando o perigo de frente. Contra todas as recomendações de bom senso, ela deixou o quarto e começou a correr pelos corredores, desviando-se do tumulto. Sua única preocupação era encontrar Dmitri. Quando finalmente o avistou, ele estava no grande salão, lutando contra dois homens ao mesmo tempo. Sua habilidade com a espada era impressionante, e seu corpo parecia mover-se com uma precisão quase sobrenatural. Amélia sentiu uma mistura de admiração e medo. Ele era forte, mas os inimigos eram numerosos. Dmitri! Ela gritou, chamando sua atenção. Ele virou-se por um momento, apenas para vê-la, e sua expressão foi de puro pânico. Amélia, saia daqui! Agora! Mas ela não podia. Não conseguiria simplesmente deixá-lo ali, enfrentando tudo sozinho. Quando um dos inimigos tentou atacá-lo pelas costas, ela instintivamente pegou um objeto pesado próximo, um castiçal de ferro, e o golpeou com toda a força que tinha. O homem caiu, e Dmitri aproveitou o momento para finalizar o outro. Você está louca? Ele disse, segurando-a pelos ombros. Eu disse para você sair daqui. Eu não podia deixar você, ela respondeu, sua voz trêmula, mas determinada. Não depois de tudo. Dmitri a olhou por um momento, e algo em sua expressão mudou. Ele puxou-a para um beijo rápido, mas cheio de emoção. Fique perto de mim, ele disse. Eu não posso te perder. Enquanto a batalha continuava, Amélia manteve-se ao lado de Dmitri, ajudando como podia. Mas, em um momento crítico, quando um inimigo apontou uma arma para Dmitri, ela agiu por impulso. Sem pensar duas vezes, ela se jogou na frente dele, recebendo o golpe destinado a ele. A dor foi imediata e intensa, mas ela não se arrependeu. Dmitri gritou seu nome, sua voz cheia de desespero, e segurou-a antes que ela caísse no chão. Não. Não, Amélia. Ele pressionava as mãos sobre o ferimento, tentando estancar o sangue. Você não pode me deixar. Ela tentou sorrir, apesar da dor. Eu fiz o que precisava, Dmitri. Porque eu acredito em você. Porque eu amo você. As palavras dela foram como um golpe no coração dele. Dmitri nunca imaginou que ouvir aquelas palavras o afetaria tanto. Ele sentiu um nó na garganta enquanto segurava Amélia em seus braços. Eu também amo você, Amélia, ele disse, sua voz quebrada. E eu prometo, não importa o que aconteça, ninguém mais vai te machucar. Eu vou proteger você. Dmitri levou Amélia para seus aposentos, onde os médicos do palácio começaram a tratá-la. Ele ficou ao lado dela o tempo todo, recusando-se a sair, mesmo quando os conselheiros exigiram sua presença. A batalha havia terminado, mas as cicatrizes deixadas por ela eram profundas. Quando Amélia finalmente abriu os olhos, fraca, mas viva, Dmitri estava lá, segurando sua mão. Você salvou minha vida, ele disse, seus olhos brilhando com lágrimas que ele não tentou esconder. Agora é minha vez de salvar a sua. Mas, mesmo com o alívio de tê-la ao seu lado, Dmitri sabia que a luta estava longe de terminar. Os inimigos ainda estavam por perto, e a traição dentro do palácio ainda precisava ser eliminada. A promessa que ele fizera a Amélia seria testada, e o preço para mantê-la segura poderia ser mais alto do que ele estava preparado para pagar. O palácio estava mergulhado em um silêncio inquietante. Depois do ataque, tudo parecia suspenso no tempo, como se o próprio prédio estivesse segurando a respiração. Guardas armados patrulhavam os corredores a cada minuto, as portas estavam trancadas, e até os criados pareciam pesar mais leve. Para Amélia, o caos da noite anterior ainda ecoava em sua mente,
como um pesadelo que não queria desaparecer. Ela estava deitada em uma cama luxuosa no quarto de Dmitri, ainda se recuperando do ferimento que havia sofrido. Embora o ferimento tivesse sido tratado pelos médicos, o impacto físico e emocional ainda pesava. Dmitri não saíra de seu lado desde o momento em que ela foi ferida, recusando-se a atender aos conselheiros ou mesmo a deixar o quarto por mais de alguns minutos. Amélia abriu os olhos devagar, e o primeiro rosto que viu foi o de Dmitri. Ele estava sentado em uma cadeira ao lado da cama, os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos cobrindo o rosto. Parecia cansado, vulnerável de uma forma que ela raramente via. Dmitri, ela murmurou, sua voz fraca, mas carregada de emoção. Ele imediatamente levantou a cabeça, seus olhos cinzentos brilhando de alívio ao vê-la acordada. Amélia, ele disse, aproximando-se e segurando sua mão com cuidado. Graças a Deus. Eu estava começando a achar que... Ela sorriu, interrompendo-o, estou aqui. E você está aqui comigo. Isso é tudo o que importa. Mas, no fundo, ambos sabiam que não era tão simples assim. O ataque havia exposto fraquezas no reino, e a traição dentro do palácio continuava a ser uma ameaça. Dmitri estava cercado por inimigos e Amélia, agora mais do que nunca, era um alvo. Era um lembrete cruel de que o amor que compartilhavam era tão perigoso quanto belo. Mais tarde, naquela manhã, enquanto Amélia descansava, Dmitri deixou o quarto para atender aos conselheiros. O salão principal estava lotado, com figuras importantes do reino esperando por ele. Seus olhos percorreram a sala, analisando cada rosto, em busca de sinais de deslealdade. Alteza, começou um dos conselheiros, um homem de cabelos grisalhos que parecia carregar décadas de experiência. O ataque de ontem foi uma demonstração clara de que há inimigos dentro do palácio. Precisamos agir rápido para proteger o reino e sua posição como líder. Concordo, respondeu Dmitri, sua voz fria e controlada. Mas o que sugere? Prender todos os suspeitos? Isso apenas causará mais desconfiança e caos. Outro conselheiro interveio. Talvez o senhor precise reforçar sua posição, Alteza. Mostrar ao povo que o senhor não está vulnerável. E, se me permite dizer, talvez um casamento fortaleça sua posição. O salão ficou em silêncio. Dmitri olhou para o homem que havia falado, seus olhos estreitando-se em um misto de surpresa e desdém. Um casamento? Ele repetiu, o tom da voz cheio de sarcasmo. E isso resolverá todos os problemas, não é? Não todos, mas consolidará alianças e fortalecerá a confiança no Senhor como líder, respondeu o conselheiro, sem recuar. E acredito que a jovem Amélia já provou sua lealdade. Ela arriscou a vida pelo Senhor. O povo verá isso como um gesto poderoso. A sugestão pairou no ar como uma chama oscilante. Dmitri ficou em silêncio por um momento, considerando as palavras. Ele sabia que o conselho tinha segundas intenções. Eles queriam garantir que ele fosse controlável, que estivesse ligado a alguém que pudessem observar. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de casar-se com Amélia não era algo que ele rejeitava. Pelo contrário, era algo que ele vinha considerando, embora de forma mais privada e emocional. Deixe-me pensar nisso, ele disse finalmente, encerrando a discussão. Mais tarde, naquela noite, Dmitri voltou ao quarto, onde encontrou Amélia sentada perto da janela, olhando para o jardim iluminado pela lua. Ela parecia tão delicada e forte ao mesmo tempo, um contraste que o deixava fascinado. Ao ouvir os passos dele, ela se virou, oferecendo-lhe um sorriso suave. Como foi a reunião? Ela perguntou. Ele suspirou, caminhando até ela e sentando-se ao seu lado. Intensa, como sempre. O conselho acha que um casamento resolveria todos os problemas. Amélia piscou, surpresa. Um casamento? Isso, parece um pouco drástico, não acha? Dmitri inclinou-se para a frente, descansando os cotovelos nos joelhos e olhando para o chão. Talvez. Mas, Amélia, eles têm razão em uma coisa. O ataque de ontem mostrou que minha posição está sendo desafiada. E agora, mais do que nunca, preciso de estabilidade.
De algo, ou alguém, que eu possa proteger e que me dê força. Ele virou-se para ela, seus olhos encontrando os dela. Você sabe o que quero dizer, não sabe? Amélia sentiu seu coração acelerar. Ela sabia. Sabia o que ele estava sugerindo, mas as palavras não saíam de sua boca. Amélia, Dmitri continuou, pegando a mão dela entre as suas. Eu não posso imaginar minha vida sem você. Você é a única pessoa em quem confio, a única que me faz acreditar que ainda existe algo bom neste mundo. Quero que fique ao meu lado, não apenas como alguém que amo, mas como minha esposa. Quero que governemos juntos, enfrentemos tudo juntos. As palavras dele eram carregadas de emoção e sinceridade, e Amélia sentiu as lágrimas começarem a se formar. Ela sabia o que aquele pedido significava. Não era apenas uma proposta de casamento, era uma declaração de confiança, de amor, e um pedido para enfrentar o futuro incerto juntos. Dmitri, ela disse, sua voz trêmula. Eu nunca pensei que encontraria alguém como você. Nunca pensei que poderia sentir isso. E, apesar de tudo, eu não quero estar em outro lugar. Quero estar ao seu lado, aconteça o que acontecer. Sim, eu aceito. Nos dias que se seguiram, o palácio transformou-se em um redemoinho de atividades. Criados corriam de um lado para o outro, organizando cada detalhe do casamento. A cerimônia seria grandiosa, como era esperado de um príncipe, mas, para Dmitri e Amélia, era algo profundamente pessoal. Amélia passou horas provando vestidos, escolhendo flores e aprendendo sobre os costumes do reino. Embora estivesse animada, também sentia o peso da responsabilidade. Estava entrando em um mundo que ainda era estranho para ela, e as ameaças ao redor de Dmitri eram uma lembrança constante de que o perigo ainda espreitava. Dmitri, por sua vez, estava mais focado do que nunca. Ele não apenas supervisionava os preparativos, mas também reforçava a segurança do palácio e investigava os traidores. Ele sabia que o casamento seria um momento crucial, não apenas para consolidar sua posição, mas também para expor aqueles que queriam destruí-lo. O grande dia finalmente chegou. O salão principal do palácio foi decorado com flores brancas e douradas, e convidados de todo o reino estavam presentes. Amélia, em um vestido deslumbrante que parecia ter sido feito de luz, caminhava lentamente pelo corredor, seu coração batendo forte. Dmitri a esperava no altar, com um sorriso que ela nunca havia visto antes, um sorriso cheio de amor e admiração. Mas, quando o celebrante começou a cerimônia, algo inesperado aconteceu. Uma figura misteriosa surgiu no meio da multidão, interrompendo o momento. Pare esta cerimônia! Gritou a figura, sua voz ecoando pelo salão. Todos se viraram para olhar, e Dmitri imediatamente ficou em alerta, colocando-se entre Amélia e a ameaça. A figura era um homem alto, com olhos sombrios e uma expressão que misturava desafio e vingança. Dmitri Almaktoum, disse o homem, com um tom de voz carregado de rancor. Você acha que pode esconder seus segredos para sempre? Eu sei o que você fez. Sei o que você esconde. O salão ficou em silêncio absoluto. Amélia olhou para Dmitri, buscando respostas, mas ele mantinha o olhar fixo no intruso, sua expressão impassível. Eu não sei do que você está falando, respondeu Dmitri, sua voz fria. Não se faça de inocente, o homem continuou. Há coisas no seu passado que seu povo merece saber. E eu farei questão de expô-las. O coração de Amélia acelerou. O que aquele homem sabia? E como isso poderia afetar o futuro deles? O homem avançou mais um passo, e os guardas do palácio imediatamente cercaram-no. Dmitri ergueu a mão, sinalizando que não fizessem nada, ainda. Ele olhou para o intruso, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e controle. Se você tem algo a dizer, diga agora, ele ordenou. Mas saiba que as consequências para mentiras serão fatais. Amélia sentiu o ar no salão ficar pesado. O futuro deles, e talvez de todo o reino, parecia depender do que aquele homem diria a seguir. O salão do palácio estava mergulhado em uma tensão palpável. Todos os olhos estavam voltados para o homem que ousara interromper o casamento real,
sua figura misteriosa destacando-se como uma ameaça iminente. Amélia, ao lado de Dmitri, mal conseguia respirar, sentindo o peso daquele momento. Dmitri, por sua vez, mantinha-se firme, sua expressão impassível, mas seus olhos cinzentos brilhavam com uma mistura de raiva e determinação. Vamos, Dmitri falou, sua voz cortante como lâmina. Se você tem algo a dizer, diga agora. Não tenho tempo para jogos. O homem deu um passo à frente, desafiando os guardas que o cercavam. Ele parecia se alimentar da atenção, seu olhar alternando entre os membros da corte e Dmitri. Eu sou Khaled, irmão de sangue de Farid, o homem que você destruiu para conquistar este trono, disse ele, sua voz cheia de rancor. Você acha que seu passado está enterrado, Dmitri, mas eu estou aqui para trazer a verdade à tona. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Amélia sentiu suas mãos ficarem geladas. Ela olhou para Dmitri, esperando uma reação, mas ele permaneceu calmo, os músculos de seu maxilar tensos. Farid não era um homem orado, Dmitri respondeu, sua voz carregada de autoridade. Ele traiu este reino, conspirou contra sua própria linhagem e colocou milhares de vidas em perigo. Ele escolheu o próprio destino. E você escolheu ser o carrasco, Khaled rebateu, sua voz crescendo. Ele era meu irmão, e eu jurei vingança. Mas antes de buscar sangue, quis expor você. Quero que todos saibam que Dmitri Al-Maktoum é um homem de segredos sombrios e métodos cruéis. Amélia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O homem que ela amava tinha realmente um passado tão sombrio? No entanto, uma coisa era clara: Dmitri não era o tipo de homem que recuava diante de acusações. Ele deu um passo à frente, seus olhos fixos em Khaled. Você acha que pode me desestabilizar com palavras, Khaled? Dmitri disse, sua voz fria e controlada. Este reino sabe quem eu sou. Eu nunca fingi ser perfeito, mas sempre fui justo. Farid era uma ameaça, e eu fiz o que era necessário para proteger meu povo. Khaled deu uma risada amarga, mas antes que pudesse dizer algo, Dmitri ergueu a mão, silenciando-o. E quanto a você, Khaled? Veio aqui para me acusar, mas foi você quem enviou homens para invadir meu palácio, quem colocou a vida de inocentes em risco. Não fale de justiça quando suas mãos também estão manchadas de sangue. A resposta de Dmitri calou Khaled. O salão inteiro parecia suspenso no tempo, aguardando o próximo movimento. Amélia sabia que precisava fazer algo. Ela podia sentir que Khaled não tinha apenas palavras como arma, que ele era perigoso. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que Dmitri não recuaria, mesmo que isso significasse colocar sua vida em risco. Ela deu um passo à frente, seu coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvi-lo. Khaled, ela começou, sua voz firme, mas carregada de emoção. Você acha que pode destruir Dmitri expondo o passado dele, mas deixe-me dizer uma coisa: o homem que está ao meu lado é mais do que seus erros. Ele é alguém que luta pelo que acredita, alguém que coloca o bem de seu povo acima de tudo. E eu não permitirei que você destrua isso. Dmitri virou-se para ela, surpreso. Amélia raramente intervinha em questões políticas, mas suas palavras ressoaram pelo salão. Khaled a olhou com desprezo, mas ela não recuou. Se você quer justiça, busque-a de maneira honrada, continuou Amélia. Mas não use ressentimento como desculpa para causar mais dor. Você diz querer vingança por seu irmão, mas quem realmente está se beneficiando com isso? Não é seu povo, não é este reino. É apenas você. Khaled hesitou, seus olhos piscando de raiva e, talvez, dúvida. Ele não esperava que Amélia, uma estranha no reino, confrontasse suas motivações de forma tão direta. Antes que Khaled pudesse responder, Dmitri sinalizou para seus guardas. Levem-no daqui, ele ordenou. Certifiquem-se de que ele não possa mais prejudicar este reino. Khaled tentou resistir, mas os guardas foram mais rápidos. Enquanto era levado, ele gritou: isso não acabou, Dmitri. Eu voltarei, e você pagará por tudo. Dmitri observou em silêncio enquanto Khaled era arrastado para fora do salão. Quando o homem desapareceu de vista,
ele se virou para os convidados, sua expressão tão firme quanto antes. Sei que houve dúvidas e rumores, ele começou, sua voz firme ecoando pelo espaço. Mas nunca escondi minha posição. Este reino sempre será minha prioridade, e farei o que for necessário para protegê-lo. Se isso significa tomar decisões difíceis, então que assim seja. Os convidados começaram a murmurar entre si, mas muitos assentiram em aprovação. Dmitri era um líder forte, e aquela situação apenas reforçava isso. Quando o salão finalmente começou a se esvaziar, Dmitri voltou-se para Amélia. Ele segurou suas mãos, seu toque quente contrastando com a frieza do momento anterior. Você foi corajosa, Amélia, ele disse, sua voz suave. Mas não deveria ter se colocado em perigo por mim. Eu não podia ficar parada, ela respondeu, olhando em seus olhos. Você já fez tanto por mim, Dmitri. É minha vez de estar ao seu lado. Ele sorriu, um sorriso genuíno que parecia iluminar o ambiente. E é por isso que você é a mulher que escolhi para passar o resto da minha vida. O casamento, apesar da interrupção, continuou em uma cerimônia mais privada. Amélia e Dmitri trocaram votos, suas palavras carregadas de emoção e promessas de enfrentar qualquer obstáculo juntos. Quando finalmente disseram sim, os aplausos ecoaram pelo pequeno salão. Depois da cerimônia, Dmitri levou Amélia até o jardim secreto, onde haviam tido tantas conversas importantes. Sob a luz suave da lua, ele segurou suas mãos e olhou profundamente em seus olhos. Este lugar, ele disse, sua voz carregada de emoção. Sempre foi meu refúgio. Mas agora, não preciso mais dele. Porque você é meu refúgio, Amélia. Ela sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. E você é meu lar, Dmitri. Eles compartilharam um beijo sob as estrelas, selando o começo de uma nova vida juntos. Embora soubessem que desafios ainda viriam, naquele momento, estavam em paz. Unidos pelo amor, pela confiança e pela promessa de enfrentar qualquer coisa juntos. Enquanto caminhavam de volta para o palácio, uma brisa suave soprou pelo jardim. Dmitri parou por um momento, como se tivesse sentido algo. Ele olhou para o horizonte, os olhos cinzentos estreitando-se em concentração. O que foi? Amélia perguntou, segurando seu braço. Ele balançou a cabeça, um sorriso pequeno e misterioso curvando seus lábios. Nada. Apenas a sensação de que o futuro será interessante. E com isso, eles entraram no palácio, prontos para enfrentar o que viesse. O amor deles, agora oficial, era tanto uma fortaleza quanto um alvo. Mas, juntos, estavam preparados para qualquer batalha.